No novo segundo governo de Getúlio Vargas, ocorreu agravamento na Guerra Fria. A Guerra da Coreia trouxe problemas para a economia brasileira. Apesar da alta cotação do café para o exterior, houve desdobramentos negativos para o país. A conversão do dólar, por exemplo, para a negociação do café, o alto volume das moedas circulantes, estimulando assim a procura de bens. Um fator que causou a elevação dos preços dos produtos importados. Então, começa a desencadear outros fatores que geram um certo descontrole na economia brasileira. No período de uma nova realidade, acontecia a política do quadro econômico social, levando em consideração que nesse mesmo processo, Getúlio Vargas já encontra o país de forma estável, né? Eurico Gaspar, ele não consegue ter um controle na economia brasileira e a partir daí desencadeia vários outros fatores, inclusive esse, né, a baixa da moeda. O conjunto de propostas e medidas voltadas a essa industrialização brasileira é vista, como muitos historiadores anunciaram, como um nacional desenvolvimento, apesar da intervenção do Estado e da economia. Esse novo modelo implantado por Vargas defendia uma economia mista, ou seja, privando novos incentivos, levando em consideração a prioridade maior do governo. O Estado deveria diretamente ofertar essas empresas, né, rendimentos, como romper também uma realidade de transporte, energia elétrica, romper essa relação de crédito com essas empresas maiores, assegurando investimento àquelas menores, né? E que, porventura, a partir daí, criaria passes ao aumento do Tesouro Nacional. Se falou muito sobre o Tesouro Nacional nesses últimos dias em relação ao auxílio emergencial, né? Tanto que um dos fatores que é questionado hoje na mídia, na internet, é que se essas pessoas que têm um auxílio e não fazem uso, volta para o Tesouro Nacional. Esse Tesouro Nacional é de responsabilidade, né, administrativa do governo federal, aonde fica todo o dinheiro direcionado, nosso brasileiro, né, de impostos que nós pagamos. Então, muita gente pensa assim que o governo está dando o auxílio. Não, o governo está devolvendo valores que ao longo da vida você e seus descendentes pagaram. Apesar desse desenvolvimento da economia, os trabalhadores reagiram, né, nas ruas contra esse custeio, essa medida tomada por Getúlio Vargas. João Goulart, ministro do Trabalho de Vargas, dialogava com os sindicatos. Então, ele tentava intervir de várias formas qual seria a melhor forma de defesa, né, para que não ficasse tão visionado o governo. A oposição, representada por militantes, via Jango como um defensor da República Sindicalista. As pessoas começaram a enxergar em Jango como um líder, né? Observe que Getúlio Vargas começa a perder aquela popularidade dele em decorrência de vários fatores. E aquele que era ministro, estava lá junto, era a voz do povo em relação, né, era a voz do governo em relação ao povo, as pessoas começaram a visualizar ele como um sindicalista, né, alguém que estava a favor do povo. Com o passar do tempo, Jango tornou-se inimigo político da oposição, que redobrou seus esforços numa campanha contra o governo. Quando ele se torna opositor àqueles que eram aliados a Getúlio Vargas, ele passa a ser contra o governo. E a partir daí, começa a determinar outras situações, como, por exemplo, o deputado Carlos Lacerda, jornalista e dono do jornal Tribuna da Imprensa, e um dos líderes do UND, era o mais forte opositor e condenava, né, as ações de Vargas. Então, ele era dono de um jornal, né, de fundo, de cunho de imprensa, e ele começou a denunciar fatores do governo Getúlio Vargas. Vargas, tanto que no primeiro momento, até no segundo mandato, buscou o apoio dos Estados Unidos para continuar o seu projeto de industrialização. Mas dessa vez, o contexto era político, né? Criando relações de trabalho e frustrações também por esses investimentos, principalmente por uma relação de conduta que ele se uniu anteriormente, o governo, com Eurico Gaspar, e que não foi fundamental, do contrário, né? Foi negativo. A partir daí o governo norte-americano reitera que aquela política da boa vizinhança, né, abandonar as assistências estatais,
passando a defender investimentos de empresa norte-americana. Então, Estados Unidos, nesse momento, já tinha tomado do Brasil o que queria, então não via mais necessidade de se alinhar. Para quê? Política da boa vizinhança, para que eu quero mais? Né? O Brasil, na verdade, reduziu-se possibilidades de o Brasil conseguir crédito. Estados Unidos fecha os portos para o Brasil nesse momento. O Brasil começou a entrar em déficit na balança, né? E não conseguia mais se sobressair economicamente falando. A economia entrava em desequilíbrio total e buscava essa expansão de créditos, de transações exterior. O chamado Plano Aranha, né? Que era subir pelas paredes mesmo, estabelecendo assim a competitividade de exportação e importação. E nas exportações o que prevalecia era o quê? O café, gente. O café era o principal elemento. Se fala tanto do café como se não existisse nenhum outro produto. Na verdade existia, só que o café era o maior valorizado naquele momento. Para as exportações ficou fixado um valor mais baixo do que eles esperavam. E essa insatisfação começou a gerar outros problemas na economia do Brasil. O Brasil começou a ter outros problemas. A ampliação, principalmente, dos conflitos políticos e sociais que começaram a se manter a partir dessa realidade de condição, né, do Brasil enquanto um espetáculo. Né? O governo de Dutra, ele veio e desarmou todo o governo de Getúlio Vargas formado ao longo do tempo. A popularidade de Getúlio Vargas daí começa a decair, ele já não é tão populista no Brasil como era visto, né? O populismo no Brasil era um herdeiro do clientismo da República, então assim, Getúlio Vargas começa a perder a mão em relação a isso. Com o seu retorno, ele começou a defender a industrialização, a participação de Estado, ele objetivou a redução de rivalidade da sociedade, fazendo favorecer a burguesia industrial. É aí onde ele começa a dar um tiro no pé, que ele começa a favorecer aqueles que já eram dotados de valores. A ideologia populista, ela mobiliza politicamente todo o processo. Por quê? Grande parte dos historiadores tratam essas relações de trabalho e Estado, nas quais os trabalhadores não apresentavam identidade de classe. Eles não se identificavam mais. Né? Era uma característica dessa geração, de tradições de luta. Só que eles não se viam. Eles não se viam num processo que Getúlio Vargas criou. A CLT foi criada por Getúlio Vargas, foi datada por Getúlio Vargas, todos os processos de elevação para os trabalhadores, e eles não se identificavam com os trabalhadores, enquanto alguém que tinha dentro da história um nome, uma identidade. Eles eram subordinados, iludidos, né, cheios de amarras dentro de um processo estatal. E cada vez mais eles tinham essa relação de querer defender seus interesses em relação aos seus empregadores. A palavra pelego, por exemplo, anteriormente, ela significava pele ou pano, né? Mas tinha uma relação também acentuada ao sinônimo de traidor dos trabalhadores, aliado aos governos e aos patrões. Essa relação de alienação levava aos trabalhadores a serem cada vez mais submissos, né? Submissos aos seus patrões, ao governo, porque era uma relação de conduta que eles já não sentiam-se mais agradáveis com aquela condição. Com a política, né, de relações que se vinham, a derrota da UNB nas eleições de 1950, que era aliada a Carlos Lacerda, em 1950, fez com que o partido atuasse contra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas passou a sofrer uma intransigente e agressiva oposição do seu líder e deputado federal e jornalista, chamado Carlos Lacerda. Então ficou visível aí que eles já tinham umas rusgas, né? A proposta do ajuste do salário mínimo foi um dos pressupostos que se fala, mas não era essa a realidade. Existiam outras condições que faziam com que eles se agravassem cada vez mais. A tribuna da imprensa, que era propriedade de Carlos Lacerda, procurava difamar o presidente, enquanto Getúlio Vargas tinha o rádio que falava suas propagandas e suas beldades em relação a todo o seu processo de aclamação do seu governo, tudo que ele tinha feito. Existia lá o tribuna de imprensa que acabava com Getúlio Vargas em várias situações, defamava junto à população. E isso acirrava cada vez mais a mobilização das pessoas que já eram anti-getulistas, né? Pedindo um impeachment de derrota no Congresso.
Nas últimas semanas, Getúlio Vargas, nas últimas semanas do governo Getúlio Vargas, a tribuna da imprensa socializava cada vez mais os seus ataques, né, a membros de esferas. Restava, portanto, a alternativa de deposição. Eles esperavam que Getúlio Vargas entregasse o cargo, né, sem hostilidade. Nos bastidores do Palácio do Catete, se instaurou a convicção de que era preciso afastar essa figura, né? Era preciso retirar Getúlio Vargas. Na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, quando Carlos Lacerda se aproximasse da sua residência na rua Tonelo, no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, um pistoleiro tentou matá-lo. Porém, foi baleado e morto o major da Aeronáutica Rubem Vaz, que o acompanhava. Então, na verdade, essa emboscada foi feita para Carlos Lacerda, mas quem morre é o major que o acompanha. Nessa época, para vocês terem ideia, todo presidente tinha os seus guardas. Hoje tem também, mas naquela época tinha que ser destinado do Exército, que o acompanhava, enquanto Lacerda ficava só levemente ferido. Esse episódio desmoronou o governo de Vargas, que já convivia com uma crise escalonada, principalmente do populismo. Em decorrência desses fatores, o episódio da Rua Tonelo provocou indignação geral. As pessoas começaram a relacionar esse atentado contra a vida de Lacerda feito por Getúlio. Deu força à oposição para a derrubada de Vargas. E o comando do deputado Carlos Lacerda e oficiais aeronáuticas concentradas na base do Galeão constituiu um inquérito policial, o IPM, que a partir daí uma série de denúncias e prisões levou ao chefe da guarda presidencial, Gregório Fortunado. Investigações levaram à corrupção do tráfico, influências, né, de várias situações, e exigiu de imediato o afastamento de Vargas. 18 dias após esse episódio do Tonelo, 27 generais do Exército lançaram um manifesto à nação, exigindo que Getúlio Vargas renunciasse. Com o cerco se apresentando, Getúlio respondeu com o último e trágico ato, né? Em agosto de 1954, em seus aposentos no Palácio do Catete, o presidente, com um tiro, ele se suicidou. Getúlio Vargas, nas últimas palavras do historiador Boris Faustus, ele deixou um legado, uma mensagem ao povo brasileiro, a carta de testemunho, né, na qual se apresentou como vítima e, ao mesmo tempo, acusando seus inimigos de impopulares. Então, Getúlio Vargas, ele deixa uma carta, né, um testamento, ele deixa uma carta-testamento, relacionando qual era a situação que ele vivia naquele momento no governo, as imposições que lhe eram postas, né, aquele atentado, em fase nenhuma, dentro do seu governo e posterior a ele, foi destinado de que realmente Getúlio Vargas foi o mandante. Não tem nenhuma prova contundente que relacione e que diga Getúlio Vargas mandou que fosse feito o assassinato. Na verdade, foram subjugadas essas relações pela questão de Carlos Lacerda, a todo momento, afrontar Getúlio Vargas, né, com difamações, com uma série de calúnias e levantamentos do seu próprio governo, em alguns momentos de realidade. Mas, assim, o ato de Getúlio Vargas é um ato de infortúnio, né, quando ele se suicida. Ele se suicida num nível de condição, acreditando que era a única forma que ele tinha. Os grandes líderes, na verdade, no conceito da história, eles jamais vão aceitar, né, entregar, né, renunciar. Isso era um ato que ele não faria. Igualmente, Hitler, dentro de um posicionamento, Hitler também se suicida. Getúlio Vargas tinha uma relação de conduta muito parecida com Hitler em questão de estratégia e inteligência, né? Isso fica bem claro. E dentro dessa conduta, aquele ato dele foi um ato de demonstrar à sociedade que ele não estava entregando o título dele, ele estava morrendo para a vida e nascendo para a história, como ele mesmo deixa escrito, né? Que ele morria para a vida e nascia para a história. E ele ficou realmente citado na história porque ele não entrega em momento algum, mesmo com a disposição, né, de todas as relações que se tem, ele não entrega em momento nenhum o seu título, né? Ele morre para a vida e nasce para a história.